A parábola do semeador. Mateus capítulo 13, verso 1 a 9. Abre aspas. Aquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fecha aspas. A parábola do semeador é uma das poucas encontradas nos 3 evangelhos sinóticos. Está também em Marcos capítulo 4, verso 1 a 9 e em Lucas capítulo 8, verso 4 ao 8. A interpretação está em Mateus capítulo 13, verso 18 ao 23, Marcos capítulo 4, verso 13 ao 20 e Lucas capítulo 8, verso 11 ao 15. Abre aspas. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Fecha aspas. A parábola do semeador é uma das poucas que Jesus explicou a seus discípulos e a outros que estavam junto dele. À primeira vista, a parábola parece não necessitar de explicação, mas na realidade precisa ser aplicada para que possa ser entendida espiritualmente. A pergunta inicial dos discípulos, abre aspas, por que lhes falas por parábolas? Fecha aspas. Recebe uma resposta que não é prontamente entendida. Jesus diz, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido, pois ao que se tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, que vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Mateus capítulo 13, verso 11 a 13. Jesus indiretamente se refere à exigência do novo nascimento espiritual para a entrada no reino de Deus. De acordo com João capítulo 3, verso 3 a 5. Em outras palavras, a capacidade e o privilégio de discernir os segredos do reino foram dados aos discípulos. Aos de fora, esse privilégio não foi concedido. Com relação à aplicação, sabe-se que quando mencionou pormenores, tais como a beira do caminho, os lugares rochosos e os espinhosos, Jesus evidentemente pretendia aplicar a lição da semente e do solo às pessoas que ouviam a mensagem do reino, a palavra de Deus. Mateus usa o presente do particípio grego, referindo-se aos que são chamados a ouvir e receber a palavra de Deus. A passagem explica também como a palavra de Deus é ouvida por 4 diferentes tipos de ouvintes:
Mateus, bem como Lucas, apresenta a palavra coração. Abre aspas. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Fecha aspas. A palavra de Deus alcança o coração daquele que a ouve, mas antes que a palavra possa produzir qualquer efeito, o maligno, Satanás ou o diabo, vem e a arrebata. Na parábola, os pássaros descem à beira do caminho e devoram os grãos. Diz Marcos, abre aspas, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Poderíamos dizer, entra-lhes por um ouvido e sai pelo outro. Algumas pessoas ouvem polidamente o Evangelho e é só. O Evangelho não tem valor para elas, pois seus corações são endurecidos como os caminhos pisados à beira das plantações. Ignoram completamente o resumo da lei de Deus. Abre aspas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Fecha aspas. Mateus capítulo 22, verso 37. De início, parece que uma semente lançada em solo rochoso brota muito facilmente. Elas não têm no solo raízes profundas capazes de suprir a planta com água. Elas definharão e morrerão. Na interpretação desse segmento da parábola, tanto Mateus como Marcos destacam o aspecto do imediatismo. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Fecha aspas, Marcos capítulo 4, verso 16 e 17. O imediatismo é ressaltado na rápida germinação do grão lançado em terreno rochoso. Quando chega a hora de tomar posição e pagar o preço, mudam de interesse e se desligam da fé que uma vez abraçaram com alegria. Uma palavra define essas pessoas: superficialidade. A semente lançada entre os espinhos parece ter maior probabilidade de crescer e de se desenvolver do que aquela que foi lançada em solo pouco profundo. Primeiro, após um período de germinação, as plantas começam a brotar. Por ocasião da primavera, parecem viçosas e não se diferenciam das outras, mas quando o calor do sol se torna mais forte e aquece a terra, as raízes dos espinheiros e dos cardos renascem. O solo em que a semente foi lançada não é duro como o chão pisado da beira do caminho, nem raso e rochoso. Ele é antes um solo bom, fértil e úmido. O único problema é que aquele chão tem outros residentes permanentes, outras raízes. A semente lançada em terra fértil e úmida terá muito breve de disputá-la com raízes que crescem e se desenvolvem abaixo do solo e com verdejantes cardos e espinhos à superfície. Resumindo, dois tipos de plantas estarão lutando por um lugar ao sol, e vencerá aquela que assentou suas raízes antes e mais profundamente. Abre aspas. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Fecha aspas. Marcos capítulo 4, verso 18 e 19. O homem que leva uma vida dupla, religião aos domingos e vida sem religião durante a semana, logo descobrirá que os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições vencerão e sua fé se tornará sem valor. A mensagem do Evangelho não pode florescer e dar fruto, ao contrário, ela é sufocada pelos cuidados do mundo.
Esse homem levou uma vida dupla desde o início. Encontrou segurança na riqueza e no que possui. Relegou propositadamente sua fé a um lugar secundário. Ele quer desfrutar do agora e do futuro e finalmente colhe espinhos e cardos, sem um único grão de trigo, mesmo o que ele tem é tirado. Estas três representações do campo não devem desencorajar o lavrador. Do mesmo modo, as três descrições das pessoas cuja fé se tornou infrutífera não devem desanimar o crente verdadeiro. A semente que foi lançada em boa terra produziu colheita abundantemente. As pessoas que respondem com fé ao Evangelho são inumeráveis, multidões incalculáveis. Abre aspas. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Fecha aspas. Mateus capítulo 13, verso 23. Fica a pergunta: quem é então aquele que possui um coração reto e bom? Mateus responde, abre aspas, o que ouve a palavra e a compreende. Fecha aspas. O evangelista naturalmente tem em mente a citação de Isaías. O homem reto de coração faz a vontade de Deus e, ouvindo o chamado de Deus, abre aspas, a quem enviarei? Fecha aspas. Responde confiante, envia-me a mim, ó Senhor. Ele é aquele que ouve e pratica a palavra. Ele compreende porque seu coração é receptivo à verdade de Deus. Todo o seu ser, vontade, mente e emoção é tocado pela palavra. Há um crescimento espiritual e aquele que crê frutifica, ele faz a vontade de Deus.